24 de maio de 2013. Biblioteca Pública de São Francisco. Um cara de 29 anos, de cabelo castanho, se acomoda num canto com seu notebook. Usa jeans comuns, um moletom confortável. Parece um estudante qualquer usando Wi-Fi grátis para estudar ou sei lá o quê. Mas não é. O nome dele é Ross Ulbricht e ele é o criador do Silk Road, o maior mercado negro da Dark Web. Ele mudou completamente a forma como o tráfico de drogas funciona, com mais de $1 bilhão em vendas. O irônico é que tudo parece normal. Atrás, uma mulher asiática folheia um livro, sem nem levantar o olhar. Mas nada daquilo é o que parece. Todos são agentes do FBI. A biblioteca inteira está cheia deles. A missão deles, pegá-lo antes que ele feche o notebook, porque se ele fechar, tudo se criptografa. E adeus às provas. Meses de trabalho do FBI, da DEA e do IRS, apagados em 1 segundo. Eles precisam agir rápido, muito rápido. Ross William Ulbricht nasceu em 17 de março de 1984, em Austin, Texas. Foi escoteiro e um estudante brilhante, com bolsa para cursar física na Universidade do Texas. Depois de se formar, se mudou para Pensilvânia para fazer mestrado em ciência dos materiais e engenharia. Mas ali, sua vida tomou outro rumo. Embora trabalhasse num laboratório, o emprego se tornou monótono e ele perdeu o interesse pela ciência. Sua verdadeira paixão passou a ser a política, especialmente as ideias libertárias do economista austríaco Ludwig von Mises. Von Mises defendia que, quando o governo tenta proteger o indivíduo de seus próprios erros, acaba abrindo caminho para mais controle. Para os libertários, a intervenção do Estado em decisões pessoais, como o consumo de drogas, é uma forma de opressão. Além disso, acreditavam que proibir as drogas só piora o problema. Incentiva mercados negros, máfias e produtos inseguros, enquanto drogas legais podem ser reguladas. Ulbricht absorveu essas ideias enquanto terminava o mestrado em 2009 e, naquela época, ele namorava uma garota chamada Julia. No começo, viviam bem, mas a relação foi se desgastando. Brigavam por política. Ela democrata, ele cada vez mais libertário, e também pelos estilos de vida diferentes. Os problemas financeiros aumentavam, e Ross, decidido a empreender, acumulava fracassos. Tentou o day trade sem sucesso, e depois uma empresa de videogames que também não deu em nada. A tensão cresceu até que, finalmente, eles se separaram. Um vizinho lhe ofereceu trabalho na Good Wagons Books, uma loja online de livros usados. Lá, Ross criou o site, aprendeu sobre envios e programou um script que calculava os preços de acordo com as avaliações da Amazon. Sua habilidade autodidata era evidente. Durante essa fase, ele também voltou a ter contato com um conceito que havia conhecido como trader, Bitcoin, uma moeda digital descentralizada e anônima, sem bancos nem governos no meio. Para Ross, era o instrumento perfeito para colocar em prática suas ideias libertárias. Ross teve uma revelação. Em seu diário, escreveu: "A ideia era criar um site onde as pessoas pudessem comprar qualquer coisa de forma anônima, sem deixar rastros." No começo, ele chamou o projeto de Underground Brokers, mas não gostou do nome e acabou rebatizando como Silk Road, a Rota da Seda. Ele não era programador profissional. Aprendeu tudo por conta própria. Um amigo engenheiro o ajudou no início, mas a maior parte do trabalho foi feita sozinho. Em fevereiro de 2011, com 26 anos, lançou o Silk Road. Um hacker ético chegou a avisar: "Isso aqui é uma porcaria amadora", mas o site funcionava. Para começar, Ross vendia cogumelos alucinógenos que ele mesmo cultivava numa cabana. Para atrair clientes, se infiltrou em fóruns como o shroomery.org e postou uma mensagem fingindo ser um comprador curioso. "Achei um site chamado Silk Road. É um serviço na rede Tor onde dá para comprar e vender qualquer coisa online de forma anônima. Alguém já ouviu falar?" Era um tipo de spam disfarçado, mas deu certo. As pessoas começaram a entrar. Os cogumelos venderam rapidinho. Depois vieram outros vendedores, e com eles a explosão do site. Maconha, estimulantes, benzodiazepínicos, o que fosse. Ross cobrava uma comissão entre 8% e 15% por transação, e logo estava ganhando cerca de $25 mil por mês. Sua má fase tinha acabado. Ele até tentou voltar com a ex-namorada Julia, mas quando contou em que consistia o negócio, ela ficou horrorizada e terminou de vez. Não importou, o Silk Road já era um fenômeno. Em meio a todo esse sucesso, um usuário chamado Nobby entrou em contato com ele. Dizia ser um traficante de drogas porto-riquenho e lhe ofereceu $1 bilhão pelo site. Ross recusou.
Isso é mais que um negócio, é uma revolução, é o trabalho da minha vida. Nob virou seu confidente, a única pessoa com quem ele podia falar sobre a vida dupla que levava. Fingir ser trader enquanto comandava um império digital clandestino. O que Ross não sabia era que Nob, na verdade, era Carl Mark Force, um agente disfarçado da DEA. O Silk Road não demorou para chamar a atenção das autoridades. A DEA começou a notar um aumento nos envios de drogas pelos correios e rastreou a origem até a Dark Web. O agente Carl Force liderava a investigação, mantendo sua identidade falsa como Nob. Mas a pressão aumentou de vez quando, em junho de 2011, o senador Charles Schumer denunciou publicamente a existência do site. O FBI e o IRS entraram no caso, alarmados com o fluxo de dinheiro e os possíveis crimes fiscais ligados ao Bitcoin. O FBI colocou no comando Chris Tarbell, um jovem agente conhecido por ser obsessivo e disciplinado. Embora não fosse um gênio da programação, ele fez mestrado em ciências da computação porque entendia que o futuro do crime estaria no mundo digital. Na divisão de crimes cibernéticos do FBI, Tarbell assumiu o caso do Silk Road sem pensar duas vezes e o batizou de Operação Onion Pillar, a primeira grande caçada do FBI dentro da rede Tor. Para entender o Tor, é preciso primeiro entender a Dark Web. A internet como usamos é só a superfície, páginas indexadas pelo Google, acessíveis a qualquer um. Mas por baixo dela está a Deep Web, composta por sites não indexados, como e-mails privados ou bancos de dados internos. Dentro dessa camada mais profunda se esconde a Dark Web, um espaço feito para permanecer oculto, onde os endereços IP são mascarados e só se acessa com um software especial. Esse software é o Tor, que esconde a localização do usuário enviando as informações por rotas aleatórias através de diferentes nós. Para investigadores, topar com um IP do Tor era como bater de frente com um muro, impossível rastrear. Mesmo assim, Chris Tarbell não desistiu. Montou uma equipe especializada em cybercrime com especialistas como Ilwan Ihun, pioneiro em Bitcoin, e Tom Kiernan, um veterano em sistemas computacionais. A missão era clara: desmontar o Silk Road testando suas defesas por dentro. Era um trabalho quase experimental, a primeira tentativa séria do FBI de se infiltrar no coração da rede Tor. Enquanto isso, Ross Ulbricht estava vivendo o auge com sua criação. Viajou pelo mundo, passou pela Austrália e pela Ásia, vivendo como um nômade digital, trabalhando em seu notebook Samsung em cafeterias e espaços públicos. Mas sempre paranoico. Sentava nos cantos, baixava a tampa se alguém passasse e mantinha uma história falsa para todo mundo, dizendo que era day trader. Ninguém imaginava que, por trás daquela tela, ele controlava o maior mercado ilegal do planeta. E se fosse descoberto em algum país asiático, provavelmente teria pago com a própria vida. À medida que o Silk Road crescia, Ross enfrentou um dilema moral. Um usuário publicou heroína à venda. Ele tinha imaginado o site como um espaço para drogas leves, como maconha ou cogumelos, mas logo surgiram coisas bem mais pesadas: armas, venenos e até ofertas de órgãos humanos. Um usuário chegou a postar oferecendo rins e fígados de forma consensual. Alguns defendiam que num mercado realmente livre, tudo deveria poder ser vendido. Ross percebeu que seu experimento libertário precisava de limites, ou acabaria afundando no caos. Foi então que ele decidiu adotar uma nova identidade, Dread Pirate Roberts, DPR, inspirado no personagem de A Princesa Prometida, símbolo do anonimato e da sucessão infinita de uma figura sem rosto. Sob esse nome, escreveu um código de conduta para o Silk Road, proibiu pornografia infantil, objetos roubados e identidades falsas. Estabeleceu um princípio central: trate os outros como você gostaria de ser tratado e não cause dano nem engane ninguém. Quando perguntaram se permitiria a venda de órgãos, respondeu friamente: sim, se a origem for consciente, tudo bem. Assim se consolidou como o líder filosófico e moral do mercado mais controverso do mundo digital. O Silk Road já tinha se tornado o Amazon da Dark Web. Cada produto tinha descrições, avaliações e comentários que reduziam golpes e garantiam qualidade. Um usuário chamado Ivory comentou sobre um cristal de MDMA. It had a nice fizz and wish of smoke, ou seja, bateu forte e bem. Enquanto isso, Ross voltou para os Estados Unidos e se estabeleceu em São Francisco, onde retomou o relacionamento com Julia. Levava uma vida aparentemente normal. Saía com amigos,
trabalhava em cafeterias e fingia ser só mais um jovem, enquanto seu império clandestino crescia às sombras, sustentado pelo pseudônimo que o mantinha invisível. Em Nova York, o agente do FBI Chris Tarbell e sua equipe continuavam investigando sem descanso. Em 2013, conseguiram rastrear um endereço IP que os deixou de queixo caído, 62.75.200 e 46.20, o endereço do servidor do Silk Road. Ao mesmo tempo, em Spanish Fork, Utah, a história tomava um rumo inesperado. Curtis Green, um homem de 47 anos, tomava café da manhã tranquilo em casa quando recebeu um pacote suspeito. Ao abri-lo, um pó branco se espalhou no ar. Antes que pudesse reagir, uma equipe SWAT arrombou a porta e o prendeu. Dentro do pacote havia 1 quilo de cocaína. Apavorado, Green implorou dentro da viatura policial: "Por favor, não me joguem na cadeia. Aquele cara tem milhões. Ele pode mandar me matar." O que os agentes logo descobririam é que Curtis não era um traficante perigoso, mas sim um ex-paramédico com dores crônicas que havia se registrado no Silk Road sob o apelido Chronic Pain. Incapacitado para trabalhar, começou a estudar química por conta própria até virar uma espécie de farmacêutico caseiro, o que o tornou útil no fórum de saúde do site. Lá, ele ensinava como reduzir riscos ao usar drogas, alertava sobre o fentanil e desmentia absurdos como injetar heroína no olho. Um dia, recebeu uma mensagem do próprio Dread Pirate Roberts: "Quero que saiba que seu trabalho não passou despercebido. Gostaria de te oferecer um cargo." DPR queria que Curtis cuidasse do atendimento ao cliente e de tarefas administrativas, como redefinir senhas. Mas antes, pediu uma prova de confiança, que ele enviasse uma cópia escaneada da carteira de motorista. Curtis, ingênuo mas grato, enviou. Assim ficou completamente exposto diante de um chefe invisível. Sem saber, acabava de selar seu destino como o primeiro funcionário identificado do Silk Road. Quando o SWAT invadiu a casa de Curtis, estava acompanhado de agentes da DEA dentro da Operação Marco Polo. Várias agências perseguiam o Silk Road. A Marco Polo era comandada por Karl Mark Force IV, o mesmo que na web fingia ser Nob, o traficante porto-riquenho que conversava com DPR. Force organizou o envio da cocaína para Curtis para pegá-lo em flagrante. Depois de preso, Curtis começou a falar. Contou que era ex-paramédico, que achava que o pacote continha N-bomb e que só queria ajudar. Quando se acalmou, o agente Force chegou a lhe dar o próprio número e disse para ligar quando saísse da cadeia. Ross, por sua vez, percebe que o Chronic Pain não responde no atendimento ao cliente. Ao buscar no Google, descobre a detenção de Curtis. As coisas pioram quando outro funcionário, Inigo, avisa que faltam $350 mil em Bitcoin em várias contas do Silk Road e que rastreou os movimentos até contas vinculadas a Curtis. Ross entra em pânico. Prenderam um dos seus homens mais leais, que além disso poderia ter roubado fundos e já ter começado a falar. Desesperado, Ross recorre justamente a Nob para manejar o assunto com violência. Envia o documento da carteira de motorista de Curtis e pede que resolvam o problema. Nob, ou seja, o agente Force, responde com opções: "Você quer uma surra, um tiro ou uma visita paga?" DPR responde: "Eu gostaria de uma surra e depois que o obriguem a devolver os bitcoins roubados. Não sei bem como são essas coisas." Force aceita, faz Curtis assinar um termo de isenção de responsabilidade e monta uma cena falsa. O afogam no vaso sanitário e gravam, para enviar o vídeo à DPR como prova da represália. Enquanto espera a resposta de Nob, DPR conversa com Cinnamon, outro colaborador, sobre quando uma traição merece uma resposta mortal. Esse diálogo o faz refletir. Finalmente ele volta a escrever a Nob: "Ok, você pode mudar a ordem para execução em vez de tortura? Ele esteve na equipe por um tempo e agora que foi preso tenho medo de que cante. Nunca matei um homem nem mandei matar ninguém antes, mas é o certo aqui. Quanto isso vai custar mais ou menos? Menos de 100 mil? Você já matou ou mandou matar alguém antes?" Force e seus companheiros planejaram uma armadilha para fazer DPR acreditar que Curtis Green havia sido assassinado. Prepararam uma cena falsa com fotos de Curtis caído no chão e as enviaram a DPR, que, acreditando que o serviço estava feito, transferiu $40 mil para uma conta controlada pela polícia. Embora não tenham recuperado o dinheiro roubado, DPR enviou mais 40 mil depois de ver as imagens. Nas mensagens, um agente disfarçado perguntou: "Você está bem?" DPR respondeu friamente: "Eu não queria ter que matá-lo, mas eu o fiz. Está feito."
Enquanto isso, em Nova York, o FBI descobriu que o servidor real do Silk Road estava hospedado no Tor Data Center, na Islândia, um centro movido a energia geotérmica. Tarbell viajou até lá e conseguiu uma cópia da unidade que continha uma réplica completa do site. Nesse servidor, encontraram um registro com um nome inesperado, Ross Ulbricht. Era a primeira conexão direta entre o homem e o maior mercado negro da Dark Web. Para fortalecer o caso, o FBI trabalhou junto com outras agências. Em uma reunião, conheceram o agente Gary Alford, do IRS, o Serviço Interno de Impostos. Com poucos recursos, Alford recorreu ao método mais simples, buscar no Google. Encontrou a primeira menção ao Silk Road em um fórum chamado shroomery.org, publicada por um usuário chamado Altoid. Então, ele pesquisou sobre Altoid e o encontrou em outros fóruns, no bitcointalk.org. Lá, ele tinha publicado uma oferta de trabalho e deixou como contato um endereço de e-mail. Essa pista levou, finalmente, até Ross Ulbricht. Ironia do destino. O homem que ajudou a capturar um libertário obcecado pela liberdade econômica era um fiscal de impostos. Depois disso, as provas começaram a se acumular. Meses antes, Ross já havia sido investigado pela Segurança Nacional por falsificação de documentos, mas o caso foi arquivado. Quando o FBI revisou seus dados, descobriu que ele morava a apenas algumas quadras do Café Luna, o local de onde alguém havia se conectado à VPN do Silk Road. Eles o vigiaram por vários dias e notaram algo revelador. Toda vez que ele abria o notebook, DPR ficava online. Quando fechava, DPR desaparecia. Não havia mais dúvida, só faltava prendê-lo. A cena final na Biblioteca de São Francisco foi decisiva. Ross se sentou em uma mesa afastada, com o notebook aberto, parecendo apenas mais um estudante, com o moletom largo e o cabelo bagunçado. O que ele não sabia era que agentes do FBI o cercavam disfarçados. Eles tinham uma única chance. Precisavam pegar o notebook aberto sem deixá-lo fechar. Um casal perto dele criou a distração. A mulher gritou e o homem levantou o punho. Ross olhou para o lado e, nesse instante, outro agente se moveu rápido, segurou o notebook e o prendeu com a mão na massa. Dali, foi direto para o julgamento e para a prisão. Mas a história do dinheiro roubado adiciona outra camada de tensão. Os $350 mil em Bitcoin que Curtis Green supostamente havia levado não foram roubados por ele. Foram o próprio Carl Force, junto com Sean Bridges, do serviço secreto, que acessaram o computador dele após a prisão e ficaram com o dinheiro. Esses dois agentes corruptos mancharam ainda mais o caso do Silk Road. A versão oficial difere totalmente da narrativa da família. A família de Ross criou o site freeross.org para contar sua perspectiva e pedir apoio. Lá é explicado como o julgamento e o encarceramento foram cheios de corrupção. Force e Bridges chantagearam várias vezes DPR, tirando dele até $80 mil em Bitcoin por informações falsas, e a promotoria escondeu tudo por 7 semanas depois do julgamento, mesmo sabendo do caso quase um ano antes. Ross foi condenado a 2 prisões perpétuas mais 40 anos por chefiar uma organização criminosa, conspiração para distribuir drogas, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas. Os promotores alegaram 6 assassinatos, mas nunca apresentaram provas ou corpos. O movimento Free Ross argumenta que tudo foi difamação baseada em conversas anônimas nunca ligadas diretamente a ele. Até Curtis Green, o suposto primeiro envolvido, já declarou publicamente que apoia a libertação de Ross. Está claro que o caso fede a corrupção, não só por Force e Bridges, que acabaram indo parar na cadeia, mas também pela atuação da promotoria e pela desproporção absurda da sentença. Depois de cumprir 12 anos na prisão, em 21 de janeiro de 2025, o presidente Donald Trump concedeu a Ross Ulbricht um perdão total e incondicional apenas 2 dias depois de assumir seu segundo mandato. O principal motivo do perdão foi cumprir uma promessa de campanha voltada aos seus apoiadores libertários, que viam a sentença de Ulbricht como um exemplo de abuso do sistema judicial e defendiam sua libertação como um ato de justiça. Trump anunciou o perdão em sua rede Truth Social, destacando o apoio dessa base política que o impulsionou durante as eleições. A decisão gerou controvérsia. Enquanto alguns celebraram como uma vitória contra a guerra às drogas, outros criticaram por enfraquecer os esforços contra o tráfico.